Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Patrícia presente, então ela está chegando. Bom dia, boa tarde. Oi, Samira, Paula, Patrícia, Oi, tudo bem? Camila. Boa tarde para todos que estão chegando. Paula, tudo bem? Bom, gente, na verdade, hoje é um dia que eu estou bastante feliz, né? Eu e a Patrícia conversávamos agora há pouquinho, né, desse encontro, né, que nós Uhum, temos entre nós duas e que nós pretendemos também fazer com vocês, né, no aqui e no agora. É uma grande honra, tá? Estar com todos, estar com a Patrícia. Nós gostaríamos de fazer um diálogo com vocês uhum, através das filosofias orientais e da Gestalt terapia. Tem interlocuções importantes, né, entre as filosofias orientais e a Gestalt, né? E uhum. a Patrícia também vai acrescentar os estudos dela, né, da filosofia do Ebsab, do Sador, né? E também desse diálogo que você vem fazendo com a Gestalt, né, Patrícia? Uhum. Sim. Eu queria só começar dizendo que é muito importante que todos saibam, né, que a Gestalt ela sofre influência do Zen budismo e do taoísmo, né, mas pela vida pessoal do Fritz Perls. Mas também é Uhum, importante que nós pensemos que essas influências são somente em termos de filosofias, né, e não como práticas espirituais. Ele não fez essa uhum, permissão de práticas espirituais, né? Então, a Gestalt, antes mesmo de ser uma abordagem teórica, uma prática psicoterapêutica, ela é uma filosofia de vida, né? Então, a nossa proposta hoje é dialogar nesse sentido com todos vocês. Eu vou passar a palavra à Patrícia e, de novo, uhum. te agradeço por estarmos juntas. Camila, eu sou muito grata a ti desde o nosso encontro na jornada de Campinas, que foi em dezembro passado, e eu sinto que foi um encontro de almas e continua sendo. Tem sido muito nutridor para mim a tua presença, uma presença muito rica, muito nutridora. E é uma honra, e me sinto muito grata por estar aqui, por você confiar em me escutar, nem querer ter interesse em escutar isso e ter me convidado. Então, eu quero te agradecer e agradecer as pessoas que estão aqui, né? Eu conheci algumas pessoas, eu vi ali uma mensagem da Wanda, que foi a primeira professora de Gestalt terapia, e é uma pessoa que está marcada assim na minha alma, né? E outras pessoas, parceiras aqui, de serem, por serem estudantes, por serem parceiros de grupo. Agradeço muito essa conexão. Ah, e Por a você ser. Terezinha presente, que prazer, que honra para Sim, a nós, Terezinha né? também veio aqui. Terezinha, uma A pessoa muito. Vasti, essa minha amiga está em Michigan, dá uma olhada, É, Patrícia. essa conexão é uma coisa muito rica, né? A gente poder se reconectar e se conectar de várias maneiras, né? Quantas possibilidades de conexões a gente tem? E eu vou falar muito, a minha fala ela traz muito disso de conexão hoje. Boa tarde para as pessoas que estão no horário de Brasília. Aqui eu estou falando, aqui é bom dia para nós aqui de Rio Branco, né? Tem algumas pessoas de Rio Branco assistindo. E aqui são 10 horas e 5 minutos. Estamos, né, ainda na manhã. E a minha fala, né, falando de filosofia oriental e vulnerabilidades, que é o nosso grande tema, eu quero fazer um início de caminhada falando de que essa interlocução, ela é uma interlocução de sentidos parecidos, mas não são iguais, né? Quando nós olhamos a oração da Gestalt, na maneira como ela está traduzida para a língua japonesa, né? Eu vivo por mim, você vive por você, é ok, né? Tá bem parecido com o que acontece no português, a tradução para a língua portuguesa, e que eu acho muito mais a mais aproximada do inglês.
O final da oração da Gestalt, na tradução japonesa, é: se por acaso nos encontrarmos, será maravilhoso. Mas se não nos encontrarmos, também será maravilhoso. Né? E aí, essa sentido, talvez, à medida de falar de Zen budismo, de wabi-sabi, de cerimônia do chá, o que eu trouxe, vai fazer mais sentido. A gente tem uma aproximação, mas não é igual. Né? Essa interlocução é uma interlocução aproximada de sentido. E a minha palavra-chave hoje é arte relacional estética. Essas são esse é o termo-chave para mim hoje, né? Que eu quero trazer, compartilhar com vocês. Arte relacional estética. E a arte de se relacionar sentindo. A arte de relacionar com uma aproximação de sentido. Bom, filosofia oriental, por si, eu quero primeiro começar disso. A gente tem pouquíssimo tempo para falar de muita coisa, então eu vou tentar ser bem breve e fazer isso meio que um desenho. Primeiro a gente começa daqui de cima de uma arte milenar, de uma arte de um continente muito amplo, muito diversificado. Falar de filosofia oriental é falar de um monte de coisa. Então o que eu trouxe hoje não é esse monte de coisa, né? Eu vou delimitar isso. A filosofia oriental, para a psicologia moderna, a gente tem já há mais de 100 anos. Né? O William James, que é o psicólogo mais renomado dos Estados Unidos, que tem maior importância histórica nos Estados Unidos. O William James, o Carl Jung, Adolf Adler, né? O Fritz Perls, 62, que foi para o Japão. Então, assim, tem uma história de aproximação do pensamento das filosofias orientais na psicologia. Atualmente falando, nós temos a psicologia budista como uma abordagem terapêutica. A gente tem Eva Gold e Steven Zen, que são dois autores que lançaram um livro em 2018, fazendo uma aproximação de gestalterapia com psicologia budista. É interessante, é um livro bem interessante. Aqui hoje eu trouxe, eu falei dessa influência, né, da filosofia na psicologia, agora dizer o que eu trago hoje. O que eu trago hoje é baseado numa história minha. Eu sou filha de uma japonesa, fui criada até os 7 anos por avós japoneses, numa comunidade isolada, fechada, né, japonesa. E eu vivi quase 13 anos no Japão, e 6 deles estudando no Japão, né? Trabalhei no Japão, estudei no Japão e fui criada. Quando eu encontrei a Gestalt terapia há 22 anos, na verdade eu encontrei alguma coisa que deu um nome, que deu algo que eu já tinha, que era da minha experiência de vida, da maneira como eu tinha aprendido a ver o mundo, né? A minha busca existencial, o meu interesse por esse tema, então, vem dessa minha história familiar e a minha busca por conexões. Né? A minha busca por conexões para quê? Eu busco conexões para aprimorar o meu conhecimento, para melhorar meu conhecimento sobre relações humanas. Eu acho incrível como as pessoas elas se conectam. Elas se conectam a pessoas, às coisas, aos pensamentos, a sentimentos, a lugares, né? E eu tenho muito interesse por conhecer essas conexões, porque eu entendo que a partir disso isso é um caminho para eu entender melhor a relação humana e me aprimorar como professora e profissional de saúde mental. As filosofias, o Zen budista, o Wabi-sabi, a cerimônia do chá, essas 3 que eu quero trazer hoje, que são japonesas, né? Tem uma influência chinesa, tem uma influência indiana, mas são japonesas. Né? Elas são desassossego. Elas são desassossego. Talvez aqui, quando eu for explicando mais, dá para entender o que é esse desassossego. E elas são interligadas. Do ponto de vista conceitual, uma tem influência na outra. A gente tem o Zen budismo influenciando o Wabi-sabi influenciando a cerimônia do chá. Elas são conectadas, tem conexões entre elas, né? Do Zen budismo, a primeira, e assim, Camila, se sinta super à vontade para falar, para perguntar, se você quiser, tá bom? Que eu vou seguir falando.
Só quero cumprimentar a Ana Maria, que acabou de entrar. Uhum. Também é um prazer, foi professora do SEDES. Foi sua professora, Não, é um encontro não? de almas também. É um encontro de almas também. São as nossas conexões de almas, né? Isso. Então, bom, falar do Zen budismo, primeiro eu quero falar sobre um equívoco na compreensão, um equívoco que se repete, eu percebo, na compreensão do que é Zen. Quando se fala assim que uma pessoa está Zen, que ela é Zen, né? Não sei se vocês conseguem, vocês entendem, escutam isso, é como se a pessoa estivesse deflexiva, em devaneio, alheia às coisas, né? Parece assim que é uma tranquilidade alienada das coisas, né? Alienada de si, alienada é uma deflexão, né? Eu acho isso uma deflexão. Até, de repente, é uma dissociação. E eu parto daí. Zen não é isso, né? O Zen, ele é uma conexão. Quando a gente fala de Zen, é um olhar para si, é uma conexão consigo, é uma presença plena no aqui e agora, na escuta interessada daquilo que nós estamos sentindo, pensando, né? Sem julgamento, acolher com contemplação, com interesse, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Então, como não está pleno, né? Não tem nada a ver de estar alheio a nada. Estar zen é estar inteiro, inteiro nessa experiência, né? Ter essa presença, estar presente qualitativamente no aqui e agora. Atualmente, a gente tem uma influência, popularmente, né? O Zen budismo se popularizou pela prática do mindfulness, fazendo essa aproximação com a psicologia e outras áreas também que não são da psicologia. E é assim que eu vejo assim, a maior popularização hoje, né? Do ponto de vista histórico, isso já vem se aproximando há muito tempo. Hoje o mindfulness é bastante conhecido e utilizado, né? Então, Zen é sentir o mundo, é sentir o nosso próprio mundo, sentir esse agora como um todo. O Zen tem esse sentido de contemplação. Eu tenho aqui duas referências minhas do Zen budismo. O primeiro é o Kawakami Zenryu, que é um monge de Kyoto, de um lugar chamado Shunkuin, onde nós fizemos uma prática meditativa, eu, meu esposo e minha filha no ano passado, estivemos lá em agosto do ano passado, e algumas compreensões que eu acho muito simples da maneira como ele explica o Zen budismo, assim como um outro mestre que eu vou citar. Meditar não é relaxar. Também essa é uma outra coisa, né? A gente acha, vai lá meditar, como se meditação fosse relaxamento, mas não é. A meditação, ela é um estado de autocultivação. No momento em que eu não controlo a minha mente, eu não busco controlar as coisas, eu escuto interessadamente aquilo que eu estou, nesse momento, vivenciando, isso me coloca num estado de autocultivação e que não é relaxamento. Isso é uma outra prática, né? Relaxamento é uma outra prática. Ela é uma espiritualidade. O Zen budismo, ele é espiritual, ele não é religião. A gente não se trata também de conhecer, isso é um outro ponto, né? Dizer assim, olha, agora eu conheço o Zen budismo, eu estou iluminado. Porque o Zen budismo, a prática meditativa do Zen budismo, ela é uma prática que é preciso vivenciar. É mais ou menos, eu faço uma relação, como pensar assim, tá, é como eu dizer assim, eu sou Gestalt terapeuta, né? Eu conheço a Gestalt terapia, eu sou Gestalt terapeuta. Eu percebo que há diferença nas duas, né? Então, a meditação, né, é isso. A gente conhece meditação e pronto? Não, você faz meditação. É preciso vivenciar, é preciso passar por essa experiência. Nós nos tornamos terapeutas, né? Sim, eu já escutei isso de alguns mestres, de alguns professores de Gestalt terapia. A gente se torna, a gente se constrói Gestalt terapeuta. E a meditação é uma prática de construção por meio dessa escuta nossa.
né? A gente, primeiro, nós nos escutamos, e aí, a partir dessa escuta, a gente consegue perceber a nossa conexão com o mundo lá fora, né? Com o mundo lá fora, com o mundo lá dentro, com esse mundo todo, que, na verdade, é um todo, né? E isso é um caminho para a nossa awareness. Então, meditar é uma possibilidade de awareness. A gente compreende também no Zen budismo que existe uma energia que na língua chinesa é Qi, no língua japonesa é Ki, que é uma energia que existe nos seres vivos e que a gente consegue sentir isso no momento que a gente faz a prática meditativa. Uma curiosidade é que a Gestalt terapia, assim como o Zen budismo, a Gestalt terapia, aliás, a Gestalt terapia e o Zen budismo cresceram na contracultura americana. Então, na década ali de 50, 60, elas têm uma popularização, surgimento e popularização numa época semelhante, né? Elas têm essa característica histórica em comum. Bom, e o outro mestre que eu falei, que é o Isho Fujita também, o mestre japonês, quando falamos na prática dele, ele fala assim, meditar é voltar-se para um conhecimento original. Então, primeiro a gente se escuta, depois faz essa relação com o mundo, né? Nós nos conectamos a nós mesmos. E aí, se vocês puderem, né, sentir, não sei se é possível fazer isso, mas quem puder, quando nós colocamos as mãos, né, assim, nessa posição, imagina se colocar a sua atenção nas suas mãos, imaginar, sentir como estão as suas mãos por dentro, como elas estão se movimentando, como é que é o funcionamento da sua mão, como é que ela está. E nós, então, conseguimos sentir essa energia, partir por meio dessa atenção. E aí nós vamos aproximando as nossas mãos. No momento que nós vamos aproximando as nossas mãos, a gente consegue sentir essa energia no momento que a gente toca ela. A gente contata o nosso corpo. E é isso aqui primeiro. Primeiro é isso, é estar inteiro. Né? Primeiro eu em contato comigo mesmo, inteiro. A reverência no Japão é isso, é eu inteira, né? Eu em reverência, eu estou inteira para você. De corpo, de alma. Feito essa conexão, então, né? Esse mestre Show, ele trabalha muito essa conexão com o corpo. Então, nos conectamos e nos conectamos com o outro. E a gente consegue sentir essa energia, né? Essa conexão com o outro. O nosso mundo emocional, pensando a prática meditativa do ponto de vista do nosso mundo emocional. O nosso mundo emocional, ele é potencialmente amplo, nós temos potências de ajustamento muito importantes, mas a gente acaba se limitando porque ficamos numa necessidade de controlar as coisas. Quanto mais a gente quer controlar as coisas, mais a gente estreita esse mundo emocional. É como estar num espaço muito pequenininho. Um espaço muito pequenininho que nós mesmos criamos. E à medida que nós vamos meditando, existe essa possibilidade de ir ampliando esse espaço emocional estreitinho que a gente colocou. E a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue ampliar o nosso mundo emocional a partir do momento em que a gente começa a olhar para nós mesmos. Né? Então, da nossa escuta. Escutar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando a gente faz essa conexão, basta sentir assim, como a respiração ela melhora, ela flui depois que a gente consegue contatar isso, né? Então, a gente tem a possibilidade na meditação de olhar para isso. A gente tem uma situação atual de um novo normal, uma nova situação, né? A gente não tem mais aquele normal antigo e a gente é um vazio, porque, né, por não ter uma experiência anterior, a gente está vazio.
Em vez de julgar, né, colocando isso numa interlocução na visão zen budista, meditativa, em vez de julgar, em vez de controlar, acolher o nosso mundo, acolher a nós mesmos e acolher o que se passa na minha relação com o outro. Né? Simples assim. Agora, não é tão simples porque não basta eu saber. Você vê como é que eu disse? É denso e é simples. É simples por quê? É escutar. É escutar. É contemplar. Algumas pessoas sentam para fazer meditação e as primeiras vezes pode ser extremamente incômodo. Não é preciso julgar se, ok, está incômodo, não está incômodo, certo? Escuta isso. Escuta aquilo. Essa é a proposta da meditação, que você consiga escutar, que você se coloque numa proposta de abertura de interesse, de acolhimento ao seu mundo de pensamento e sentimentos. Né? Nós estamos muito frustrados coletivamente. Né? Foi tirado o nosso hábito, o mínimo de certeza, ou aquela fantasia de certeza que a gente tinha, né? E a gente pode, talvez seja muito importante que a gente pare para fazer essa escuta, né? E isso, meditar é uma possibilidade disso. No caso, assim, para a Gestalt terapia, você falou isso lá no início, ela tem uma influência zen budista, porque, segundo, assim, na Gestalt terapia para iniciantes, do Sinai, fala de que o Paul Weiss influenciou o Fritz Perls, trouxe, né, essa influência das filosofias orientais. O Fritz Perls teria ido, ele foi em 1962, em Kyoto, no Japão, onde teria ficado 2 meses lá no monastério, né? A outra influência, assim, que eu vi falando sobre a filosofia oriental em Gestalt terapia é do Serge Janger. Essa é uma pronúncia que eu ensaiei com a Celisa me ensinou, né, a fazer isso, Elisa fala a francês. falar. Serge Janger. E ele, nesse livro de Anne e Sérgio Janger, né, eles falam que a filosofia oriental deu essa configuração, esse caráter de filosofia de vida para a Gestalt terapia. Eu acho que tem uma coisa de arte relacional, não só filosofia de vida, mas arte relacional. A maneira como eu me relaciono com o outro. Como eu me relaciono? É uma arte de se relacionar consigo mesmo, é uma arte de se relacionar com os outros, é uma arte de se relacionar com o mundo. Como eu me relaciono com as coisas? E por isso eu acho que ela é muito arte. Filosofia oriental aplicada à Gestalt terapia é arte, né? No trauma, né, tem uma autora chamada Miriam Taylor. Ela é uma autora da Gestalt terapia, tem um livro sobre trauma em Gestalt terapia. E na última revista da Gestalt Review, que foi publicado no final do ano passado, tem um artigo dela, da Miriam Taylor. Ela fala que trauma a gente acolhe por presença, né, e a começar pela presença em nós mesmos. E aí, nesse artigo do Gestalt Review, ela cita um exemplo de dois acrobatas. Esses dois acrobatas era um avô e uma neta. E a arte, o desafio artístico desses acrobatas era: o avô precisava pegar uma haste, um bastão e colocar aqui, né, na cabeça, equilibrar. A neta viria e subiria no bastão e se equilibraria, certo? Bom, o avô disse assim para ela: olha, vai ser assim. Eu cuido de você e você cuida de mim, né? Eu fico de olho em você e você fica de olho em mim. Aí a neta disse para ele: não, vovô, eu cuido de mim, você cuida de você e assim nós dois estaremos bem.
Isso é arte relacional, é um sistema de cuidado. Né? Esse é um sistema de cuidado. Cada um cuida de si e cuidamos em sequência um do outro. Né? Que é o É que o sistema. nós estamos fazendo muito isso nessa contemporaneidade na pandemia, né? É verdade? Cuida de você, cuida dos seus, né? E assim você vai cuidar do mundo. Cuida de você, dos seus e do mundo. É assim, nessa ordem, né? A outra, a segunda filosofia, que é a filosofia do Wabi-Sabi. No Zen budismo a gente encontra algumas coisas, algumas interlocuções com a Gestalt terapia. Já o Wabi-Sabi é bem mais complicado, não encontrei nada com a Gestalt terapia na relação, né? A não ser um único trabalho feito por um pesquisador havaiano no ano 2000, que não da Gestalt terapia, mas da psicologia da Gestalt. Então, traz algumas coisas, alguns elementos aproximadores, mas não é Gestalt terapia. O Wabi-Sabi, ele fala ele vem de uma visão zen budista, o princípio de que o que é imperfeito, incompleto e efêmero é o que tem a verdadeira beleza, porque se assemelha à natureza. Quando fala de acolher vulnerabilidade, né? Eu falei acolher vulnerabilidade, tá? Acolher vulnerabilidade é acolher que nós somos imperfeitos, incompletos e efêmeros. Talvez seja aqui a maior grande frustração por a gente não acolher isso. Há uma necessidade absurda de controlar. Né? Ok, mas quando a gente perde alguém que a gente ama, né? O que a gente faz? A gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode começar por chorar, por exemplo. Né? O que eu quero dizer? Que a gente, no princípio, o Wabi-Sabi acolhe essa vulnerabilidade. No momento em que nós acolhemos isso, a gente desapega. É possível desapegar dessa necessidade de controlar. Um grande também desafio em pensar assim, o Wabi-Sabi do ponto de vista conceitual, a gente não tem uma palavra específica, um termo que traduz a estética Wabi-Sabi. Né? A gente sabe que isso é uma estética, um movimento estético, uma atitude relacional. Aí aqui eu entro com mais uma palavra, né? Arte relacional estética, que eu falei lá no início, que isso vai ser o meu conceito-chave. Arte relacional estética. O que é que como eu sinto o mundo, como eu me relaciono com o mundo. E esse conhecimento, ele valoriza, conhecimento Wabi-Sabi, a intuição e a percepção, a riqueza do conhecimento intuitivo e da nossa percepção. E isso parece muito, né? Acho que comunica muito, para mim faz muita interlocução com a Gestalt terapia. A gente tem uma liberdade espiritual no momento em que a gente consegue acolher as nossas vulnerabilidades. Isso nos ajuda a desapegar das coisas que se a gente olhar bem de pertinho, para que a gente carrega, elas são desnecessárias. Algumas coisas que nós carregamos, elas são desnecessárias. Né? Talvez algumas coisas materiais, talvez algumas rotinas são desnecessárias. Talvez alguma necessidade de status, talvez não sejam tão importantes de serem carregadas, né? E aí a gente, no momento que a gente acolhe essa vulnerabilidade imperfeita, efêmera, incompleta, a gente pode se dar conta de, ei, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer. As pessoas que estão comigo nesse momento existencial, elas também vão. Como é que a gente pode viver, ter maior qualidade de presença aqui agora, nessa nossa única possibilidade, né? O Wabi-Sabi, ele nos convida
a partir do desapego, né, a convida a acolher vulnerabilidades e a desapegar de coisas que a gente não precisa tá carregando. Uhum. Coisas, pensamentos, sentimentos que não precisa. Então, um outro ponto muito importante que eu considero do Wabi-Sabi, que tem uma interlocução com a questão de terapia, é que a ideia da não beleza produz beleza. É como no movimento fluídico figura e fundo, né? Então a gente tem uma coisa de não beleza que faz emergir uma beleza. E a gente só consegue ver beleza com a não beleza. Esse é o movimento figura fundo. Como é que eu posso dizer que alguma coisa é prazerosa se eu não sentir desprazer? Como é que eu posso dizer que a minha vida foi curta se eu não me apropriei, né, disso, dessa minha vulnerabilidade, dessa efemeridade? Como? Será que eu me apropriei disso, né? É, e aí tem dois sentimentos na estética wabi-sabi que são o mono no awaré e o gen, que são sentimentos interessantes, que como saudade na língua portuguesa a gente não tem uma tradução, né? A primeira, mono no awaré, é um sentimento de melancolia e encantamento quando a gente se dá conta do efêmero, né? Quando a gente se dá conta de, nossa vida é curta, nossa vida é curta. Ou talvez não seja curta, talvez eu acho que ela seja curta. Mas no momento em que eu olho para isso, eu fico melancólica e ao mesmo tempo eu fico encantada, né? Então a gente acolher vulnerabilidade promove melancolia e encantamento. O outro é o Yugen. O Yugen ele fala que é aquele sentimento que vem quando a gente sente que está conectado com o mundo. Eu já escutei alguns terapeutas, eu já li sobre isso, de que em alguns momentos a prática terapêutica parece um exercício assim, um o ápice da espiritualidade, né? As pessoas sentem essa relação. É tão lindo essa sensação, é tão rica que é difícil escrever, né? O Gestalt terapeuta tem uma escrita até muito poética, mas mesmo assim é difícil essa poesia alcançar a beleza do Yugen, dessa conexão que às vezes se estabelece e a gente sente essa espiritualidade que emerge no setting terapêutico, né? Isso é espiritualidade, é a nossa conexão. Muitas pessoas dizem, nossa, eu senti uma coisa hoje na relação terapêutica, mas ele não sabe nomear, né? Então, no Wabi-Sabi, isso seria o Yugen. Então, o Wabi-Sabi, ele tem esse princípio da gente acolher essa nossa vulnerabilidade, isso nos coloca assim, humildemente numa condição de ecologia, de relação um com o outro, no mundo, né? A ideia do eu no mundo com o outro, isso o Wabi-Sabi apresenta essa proposta, né? Por fim, o terceiro, última filosofia que eu trago hoje é da cerimônia do chá. A cerimônia do chá é também chamada, no Japão chama Sado, que é o caminho do chá. O do, como um sufixo, ele tem um ideograma que indica um caminho. Sado é o caminho do chá. No livro do chá, de um autor chamado Okakura, que é o mais conhecido, esse livro, né, o livro do chá, no Ocidente, é o mais conhecido, ele fala que se aqueles que não conseguem sentir em si próprios a insignificância das coisas grandes, ou das coisas ditas grandes, né? Reconhecer a insignificância das coisas ditas grandes, estão fadados a não perceberem a grandeza das coisas pequenas nos outros, né? Então, a cerimônia do chá, ele é muito simples. Segue a mesma ideia lá do Zen budismo, do Wabi-Sabi. É simples e desafiador. É desafiador porque é um convite de contemplar cada experiência daquela cerimônia. O sabor, a arte na xícara,
a conexão com aquela situação que está acontecendo. O chá é um experimento. É um experimento. É experimentar, criar algo novo numa situação de vazio. Então, quando fala cerimônia do chá, a gente está usando o chá como uma metáfora de uma experiência que a gente cria dentro de um vazio. Então, veja, isso é arte. Fazer de uma experiência, que é um vazio, um tédio, né? Fazer algo, buscar uma atitude que dê algum sentido, alguma beleza, isso é arte. Isso é arte relacional, estética, né? Eu tive contato com cerimônia do chá em 2003, né? Há 17 anos. Eu estudei no sul do Japão, na terra do meu avô, uma cidade chamada Miyazaki, uma cidade muito belíssima, né? E nessa universidade eu me matriculei na classe de cerimônia do chá, e para mim, naquele momento, há 17 anos, a cerimônia do chá foi vivenciada com muito barulho, o barulho, meu barulho. Agora, o que eu achei incrível daquela experiência, foram 6 meses de experiência naquele estudo. Foi o quanto aquela arte se eternizou em mim. Porque eu continuo até hoje buscando sempre um chá, o meu chá, né? Alguma coisa que dentro desse vazio eu possa construir. Então, a cerimônia do chá, ela é um convite para a gente criar algo novo numa situação de vazio. Contemplar, interessada, o interesse, o que acontece aqui agora, né? É uma arte de viver, é uma arte de comunhão com o nosso espaço, é uma arte de comunhão com a gente, é uma arte de comunhão com o mundo. E até hoje, como eu disse assim, quando eu tô barulhenta, né, eu procuro meu chá. Eu procuro meu chá. É aquilo que eu possa dar beleza, alguma coisa que eu possa me apropriar. Então, o sadô, a cerimônia do chá, ela está sensível a esses fenômenos existenciais, né? A nossa impermanência, a nossa efemeridade, a nossa incompletude, ao nosso vazio. Esses fenômenos existenciais são olhados. Existe até um termo no chaísmo, que é o estudo do chá, né? Da cerimônia do chá, que é não tem chá. O que é não ter chá? Não ter chá é estar insensível a isso. Quando nós estamos aqui barulhentos, agitados, querendo fazer 1000 coisas por causa do silêncio ensurdecedor, né? Não ter chá. Pega um chá. Qual o teu chá? Acolhe, escuta isso. Cria algo desse vazio. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente parar. Porque a própria cerimônia do chá, ela é uma atitude de meditação. Né? E quando a gente consegue parar, escutar isso, encontrar o nosso chá, essa arte relacional produz uma influência tão forte na gente que a gente leva. É um encontro que muda a nossa natureza e que fica reverberando aí e nos mobilizando por muito tempo. Foi comigo assim. Foi comigo assim. Então, esse é o sadhu. Então, a gente está condicionado, né? Já estou indo para o encerramento da minha fala, estou vendo aqui o tempo, a viver, essa coisa da normodeterminação, né? A gente não pode escutar tristeza, a gente não pode escutar nada que é triste, porque dor e sofrimento, porque sofrimento é muito ruim, dor é muito ruim. Então, na visão zen budista, né, consequentemente, na visão do Wabi-Sabi, do Sadô, dor e sofrimento não são a mesma coisa. A dor é estética. Dor é estesia, em oposição à anestesia, que é não sentir. Né? Então, a gente tem
Dor é uma necessidade humana, é vital. Sofrimento é um processo, é um sentimento que vem de uma elaboração e que a gente pode elaborar isso. Mas a dor, ela está aí. Uhum. Mas existe uma necessidade, uma tendência a querer evitar a dor. Agora, o que é contraditório, porque se corre, 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 fica tão inquieto que aí dói mais. E sofre, né? Então, a gente tem essa contradição. Eu sofro para evitar o sofrimento. Uhum. Acolher vulnerabilidade, né? Acolher vulnerabilidade é isso, acolher a dor, acolher aquilo que nos incomoda, meditando, acolhendo a nossa vulnerabilidade, buscando alguma beleza dentro dessa situação, né? E é isso, é a fala do Jorge Ponciano, que eu não vou encerrar com ela, que ele diz assim, que eu achei lindo, né, a fala da live da Associação Brasileira de Gestalt Terapia, no dia 30, que ele falou assim, que barulho insuportável, né? Quem sou eu agora? E para que que eu sou? Para que que eu sou o que está acontecendo? O que está acontecendo para que eu sou? Para que eu sou o que está acontecendo, né? E como E eu sou talvez agora? Como, né? E o como eu sou agora? como, como eu sou agora? Como eu sou agora, né? Para que que eu sou esse agora? Talvez haja muito barulho e diante disso algumas pessoas elas ficam entorpecidas, algumas pessoas ficam muito inquietas, elas não conseguem se escutar. Por isso que eu falei lá no início, Zen budismo, wabi-sabi, cerimônia do chá é desassossego. Não é para ficar relaxado, não é para ficar alheio, é desassossego. É um caminho. Uhum. É isso, Camila. Uma delícia te ouvir. Eu vou pegar um gancho, né, na tua fala. Eu queria, na verdade, quando a Patrícia me disse que ela tinha muita vontade de falar dessa temática, eu me Uhum, sinto tocada por essa temática, uma vez que me faz muito sentido pensar em alguns preceitos morais que foram fundamentados pelo Cláudio Naranjo e que eu tenho discorrido a respeito deles. E eu percebo que as influências do taoísmo e do zen budismo estão muito presentes, inclusive subliminarmente presentes, né, uhum, nesses preceitos. Eu vou discorrer a respeito disso, né? E aqui eu percebo o quanto a Gestalt é uma filosofia de vida. Um primeiro preceito que ele propõe é que nós pensemos no viver o agora. uhum, Preocupe-se com o presente e não com o passado e com o futuro. Já me chama a atenção o verbo é preocupar-se, preocupar-se, né? Me parece impossível não pensar no homem contemporâneo pré-ocupar-se. É ocupar-se previamente, né? E eu percebo assim que realidade, possibilidade e suficiência são dimensões do presente, né? uhum, Então esse homem moderno ele se distancia do presente quando ele fica tentando conjugar a própria vida em outros verbos. Num verbo futuro, eu preciso uhum. ser, eu serei, eu deverei, né? Conjugando Sim. a vida num passado, eu não consegui, eu fui, né? Ou, inclusive, algo muito importante, eu percebo a contemporaneidade se conjugando no futuro do pretérito, né? Eu deveria, eu poderia, né? E, na verdade, não há vida possível em outros tempos que não no presente. Eu percebo que esses deverias todos têm uma perda de espontaneidade, de ser autêntico, de ser o que é possível e suficiente, que é o que nós somos no agora, né? E um outro ponto, que viver no imaginário não é viver, não há vida na fantasia, né? Então, quando a gente se propõe a pensar o Zen budismo e o taoísmo, nós estamos diante de uma renúncia a esse passado e a esse futuro. Então, viver no presente, eu acho que o verbo do presente é experienciar. Uhum, Experienciar as possibilidades e as suficiências que só estão acessíveis aqui e agora, né? Então, viver é abrir espaço para esse presente presentificado.
além do que, né, nós só temos fecundidade nesse presente. Não existe fecundidade que não seja agora, né? Bom, continuando, o segundo preceito que ele propõe na verdade, complementar ao primeiro. Ele fala: viva aqui, ocupe-se mais do presente, né? E viver aqui remete à nossa experiência imediata, né? É saborear aquilo que você falava do chá, é saborear a experiência do momento, né? É contemplar a experiência do momento. Eu tenho ouvido relatos muito interessantes nesse momento de pandemia, que as pessoas estão comendo de verdade, que as pessoas estão vendo de verdade, apreciando a natureza. E ali eu vejo inteireza, né? Então, nós, na verdade, muitos comíamos sem estar realmente nos nutrindo daquela comida, do ver, do ser tocado pelaquela comida, de saborear aquela comida. A gente nem dava tempo para que as nossas papilas gustativas pudessem estar atuando. Era uma presença Sim. ausente, né? Então, estar presente e aqui é uma atenção constante que nos faz ter uma apropriação dessa nossa condição existencial. E essa é uma pedra angular da Gestalt, que nos propõe o contato. Contato é presença. Então, uma pergunta que não quer calar é que nós possamos refletir a respeito de qual a qualidade do contato que nós temos conosco mesmo, né? E consequentemente, com o mundo, né? Agora, tem uma questão que você falava no início, né, Patrícia, do controle. E o terceiro ponto que o Naranjo propõe é que nós possamos pensar em deixar de imaginar e descobrir, assim, o real por experiência própria. E, em seguida, ele fala de abandonar o pensamento desnecessário, né? Pelo contrário, que nós possamos provar e ver. E isso me faz pensar que pensar demais é intelectualizar, né? É ensaiar, como dizia Peirce, é perder o autêntico que habita em nós, né? Então, eu vejo que o homem moderno tem uma ânsia pelo controle, né? Tem um desejo de garantias e definições existenciais, como se nós pudéssemos nos precaver dos deslizes, das frustrações, pudéssemos nos precaver dos fracassos, né? E, na verdade, controle é uma necessidade de permanências e de certezas. E isso é um Perfeito. status quo, né? Prever e controlar é apegar-se a uma forma morta de viver, né? Eu só vejo no momento presente, no momento que eu estou aqui, né? Então, quando eu abro mão de pré-ver, né? De ver antecipadamente, eu apreendo a realidade e aí eu aprendo, né? Uma condição até da aprendizagem. Então, viver é uma vereda estreita, é uma dimensão da ausência dessas certezas. Eu sempre gostei muito das leituras da Jean-Clark Juliano, que foi uma das precursoras da Gestalt no Brasil, Sim. né? E ela dizia algo que me faz muito sentido, que ela dizia que o encontro acontece quando nós paramos de procurar. Né? E olha que delícia essa fala, que até o encontro conosco acontece quando nós paramos de prever, de controlar, né? E, consequentemente, com o mundo, porque a nossa relação com o mundo depende muito da relação que nós estabelecemos conosco, né? Então, digerindo essa frase, eu percebo que o território íntimo, né? Visitar nosso território íntimo e ter em nós uma presença que é sagrada é fundamental, né? É fundamental. Ainda mais esses tempos de pandemia tem sido um convite para que nós visitemos mais a nossa vida íntima. É preciso pisar nesse solo sagrado do eu, né? Para depois que nós possamos pisar nos nossos campos relacionais, né? E eu diria assim que essa questão toda de pensar necessariamente é uma preocupação. O verbo do agora volta a falar eu experienciar. Na verdade, nós temos um outro ponto que eu acho que é tão fundamental também para hoje em dia, que é o expressar. Expressar em vez de manipular, de explicar, de justificar, de julgar. Viver prescinde de explicações, né? Viver necessita de viver. Na verdade, isso me faz lembrar uma música que é do Frejá,
que ele tem uma música que diz, a música chama Errar é Aprender. E no Uhum. momento do refrão ele fala, viver é deixar viver. Isso me toca profundamente, porque a necessidade de explicação, né, da vida impede a compreensão da vida. Então a Uhum. vida, já dizia Peirce, ela é para ser vivida, experimentada, e não para ser explicada, né? Essa lógica de tudo raciocinar, ela filtra e impede a nossa experiência imediata. Então, quando nós aceitamos as experiências como elas chegam, sem interferir, sem julgá-las, né, é que nós fluímos, né? E essa fluidez, ela precisa do não saber, né? Peirce tinha uma frase que virou uma máxima, né, que é perca a razão e recupere os sentidos, né? Uhum. Então, a sociedade atual é premiada de manipulação, de explicação, de justificativa, de julgamentos que retêm esse fluxo da vida, fora que também impedem a abertura ao novo, né? Então, a Sim. vida, ela segue um fluxo de impermanências, de transitoriedades, e o lado positivo traz movimento ao viver, né? Se nós Uhum. pudéssemos dizer o único aspecto permanente na vida é a própria fluidez, porque nós somos novos a cada momento. Nós estamos num constante vir a ser. E Roberto Veras tem um termo que me agrada muito. Ele diz, se nós não permitirmos isso, nós vivemos num grande engessamento existencial, né? Então, esse ponto me faz muito, muito sentido. Eu preciso viver para descobrir. Além Uhum. disso, tem um outro ponto, que é entregue-se ao desprazer e à dor, bem como ao prazer. Você mencionou isso, né? Então, Uhum. nós estamos numa contemporaneidade que evita a dor, né? E condição desprazerosa, angustiante para muitas pessoas. A gente está vivendo muito preenchido, né? Nós estamos preenchidos de alguns ícones da cultura atual, né? Nós estamos preenchidos de celulares, de compromissos, de redes sociais, de correria, e isso tudo desacralizam o simples, o vital, que é olhar para dentro, né? E aí nós tocamos no ponto do vazio fértil, né? Este vazio fértil está aberto, entregue a si mesmo. E eu posso dizer que é preciso estar vazio para se descobrir, descortinar-se, desvelar-se para Uhum. si próprio, né? E é somente quando eu estou vazio que eu posso atribuir sentidos e significados. E aí eu caminho para a minha autotranscendência, que é descobrir minhas capacidades, meus limites, meus potenciais, né? É uma potência transformadora. E eu digo que é condição de preenchimento. Eu preciso estar vazio para abrir espaço para criação. Pois é na condição do vazio que tudo pode acontecer, né? E as Sim. pessoas entendem o vazio de uma outra maneira, né? Na terapia isso existe comumente. As pessoas que não estão Uhum. sabendo, não têm o caminho pronto, ficam angustiadas, né? Mas eu digo sempre que estancar a dor é abrir espaço para ser dominado por ela. Porque quando Sim. eu permito o fluxo de dor, eu acompanho atentamente o fluxo da dor, é que eu posso superá-la e aí começar a redimensionar a compreensão da minha vida. Uhum. E você tocou num ponto que me faz sentido, que dor e prazer, na verdade, são polaridades interdependentes. Aí vem a influência do taoísmo, né? Existe também a noção de escuro, porque só existe o claro e vice-versa. Sim. Então, se existe a dor, é porque existe o prazer e vice-versa. Uhum. Então, entregar-se à dor é possibilidade também de não restringir meu estado de consciência, né? Um outro aspecto, tome plena responsabilidade por suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos. Para Gestalt, a habilidade em responder é ser responsável. E o Peirce dizia, sinta seus próprios sentimentos, pense seus próprios pensamentos, diga suas próprias palavras, haja suas próprias ações, é deixar o eu surgir. E o eu Uhum. surgindo, eu verei quem sou e como eu sou. Então, essa subjetividade acontece através do olhar de dentro para fora, né? E depois vem assim, entregar-se. É o último preceito e eu acho que ele nos acolhe de maneira primorosa. Entregue-se a ser como é. Olhar para dentro, pisar nesse território íntimo, estar assim diante daquilo que eu acredito que nos torna singulares. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas sensações, nossas percepções, né? Ser quem se é dar sentido à própria vida.
né? Na verdade, aqui também tem uma intercorrência com outro preceito, que é não adore ídolos, né? Quando você se compara demais aos outros, você pode misturar a tua vida à do outro, né? E a própria oração da Gestalt, ela começa nos acolhendo dessa maneira. Eu sou eu, você é você. Isso é ser confirmado pelo que você é. E na própria live que você citou do Ponciano essa semana, ele falava assim, né? O caminho se faz caminhando. E sabiamente ele ainda acrescentou, e constrói o caminhante, né? Sim. Caminho é processo. Caminhante também é, né? Então não existe caminho pré-determinado nem ser preconcebido. Isso nós precisamos ver em nós, que nas nossas indefinições, que nós acolhemos a nossa subjetividade, né? Então, o homem e sua trajetória existencial, na verdade, estão integrados, né? Isso aponta, eu acho que para as condições do inter e do intra, né? Intra, dentro, interdependente nas relações, né? Então, nós estamos num constante vir a ser, num constante vir a ser. E eu quero compartilhar com vocês uma leitura da Clarice Lispector no livro Alba Viva. Ela fala algo que comunga demais com o que o próprio Ponciano falava, né? Nessa questão do caminho se faz caminhando. E eu quero ler para vocês, diz assim: se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará. Tenho que dar o mergulho de uma só vez. Mergulho que abranja a compreensão e, sobretudo, a incompreensão. E quem sou eu para ousar pensar? Devo entregar-me. Como se faz? Sei, porém, que só andando é que se anda. E milagre se anda e se sabe andar. E eu acho que aqui nós temos exatamente uma leitura muito gestáltica, né? Porque as palavras de Clarice, elas reverberam na Gestalt, né? Ela fala que pensar não entrega. E o mergulho citado por ela remete à fluidez, né? Então, que nós possamos fluir e que nós possamos ser um constante vir a ser, sem pré-determinações, né? Mas estarmos abertos é condição de estarmos vivos. Doer e chorar é condição de estarmos vivos. Na verdade, eu fico muito feliz que nós possamos trocar isso hoje, né? E eu quero te agradecer, Patrícia, agradecer todo mundo que assistiu, tá? Nós colocamos aqui uma pincelada. Eu acredito que quem entende as raízes dessas influências pode ajudar a entender muito o que a Gestalt prega a todo momento, né? Sim. Tem mais 2 minutos, Camila? 1 Quanto tempo minuto e tem? 50 restantes, ele está me Oh! avisando. Eu posso me despedir? Claro. Agradecer as conexões de todas as pessoas aqui. Muito grato por você, Camila, por esse presente. Eu quero ler 3 haikais, né? 3 haikais que eu fiz, publiquei e eu quero dedicando a esse momento. Tempo, me perdi. Caos e respiro. Crio um chá. Tempo irrepetível. E chegou uma vez e te um encontro. Tempo aprendi. Dor e marcas. Sinto sua pátina. Gratidão por tudo hoje. Muito obrigada por tudo. Gratidão a todos e também a você. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença, Fátima, Terezinha, João Auricélio, todos que estiveram com a gente. Muito Sim. obrigada. Que Tá? essas conexões toquem, que nos conectem ainda mais. Beijo a todos.